Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao mundo maravilhoso da reflexão. Como todas as quinta-feiras, estamos chegando para mais uma live com um assunto muito interessante. Eu vou aproveitar com o título do tema da noite, responder a muitas pessoas que sempre fazem de uma maneira ou outra a mesma pergunta. Como é que eu faço para resolver isso ou aquilo? Como é que eu estou sem energia? Como é que eu vou encontrar força para fazer isso ou para passar por tais dificuldades? Escuto muito essas perguntas de como fazer. Muito bem. O título do tema de hoje já é a resposta para essa pergunta. É energia mental. É a sua força. As pessoas esquecem que nós somos almas imortais. Temos uma energia poderosa. Estamos momentaneamente no corpo físico, mas temos um potencial de energia imenso. Somos fortes mentalmente e em termos também de energia. Somos dois polos, positivo e negativo. E com isso a gente consegue realizar coisas incríveis. Eu sempre lembro as orientações de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: podeis fazer tudo o que eu faço. E a gente não acredita. Depois ele veio e disse: se tiveres uma fé do tamanho de um grão da semente de mostarda, que é uma das menores sementes do mundo, e falares a essa montanha, mova-te, a montanha se moverá. Porque como espírito somos energia, e uma energia potentíssima, uma energia que, se nós aprendemos ou possamos utilizar nos momentos de dificuldade, resolvemos rapidamente quais que fossem os obstáculos. Então, é bom se conscientizar que a nossa força é a energia mental. Muita gente fala da força do pensamento. Tá, muito bem, o pensamento só tem força quando a energia impulsiona o pensamento. São dois estágios. Então a gente precisa entender como é que funciona isso na nossa mente. Você pensa positivo ou negativo, o que vai impulsionar é a energia mental, é a intenção. A intenção é o fluxo de energia que a gente joga em determinado pensamento para alcançar um objetivo. Isso acontece quando a gente ora, isso acontece quando a gente discute, ou às vezes quando a gente está pensando em resolver algum tipo de problema, até quando deita, fica refletindo: poxa, amanhã, ao amanhecer, eu tenho que resolver tal questão, e você então foca, né, pensa aquele assunto, tá, puxando a sua atenção. Mas o que vai impulsionar é a energia mental. A energia física, nós sabemos, né? A nossa força física. O que é que a gente tem? Há um limite, evidentemente, que vai em função de idade, em função de preparação física, né? Não, eu consigo erguer um saco de farinha de 50 quilos. Outros não conseguem, outros conseguem levantar mais do que isso. Vai depender muito do estado físico, do conjunto de músculos, como tratamos o nosso corpo físico. E hoje a gente vê muita gente em academia fazendo exercício e tal, mas é para modelagem do corpo físico.
para fortalecimento do músculo, para caminhada, para esse tipo de coisa. Mas a energia mental não tem academia para você treinar e nem desenvolver ou modular. Então a energia mental é é milenar desde a nossa criação. Nós temos o lado esquerdo negativo e temos o lado direito que é positivo. Então você diz, mas e o negativo e o positivo não dá choque? Não é isso. Se você quer complicar um pouquinho o seu campo energético, é você deitar numa rede ou numa cama e colocar as duas mãos na nuca. Muita gente faz isso, fica nessa posição. Você fecha o circuito energético, porque você fica com o negativo e o positivo em contato. Fecha o circuito. Então a energia, fica difícil da energia circular. E quando a energia não circula direito, gera dor, algum tipo de dor, porque comprime exatamente o corpo físico. O corpo físico padece. Então, tudo que acontece no corpo físico vem da mente, vem do campo mental. Então, se você bate um braço na parede, um cotovelo na parede com força, dá uma dor, dói. E quando dói é porque quando você bateu, você interrompeu o fluxo de energia. E ao interromper o fluxo de energia, a pressão vem para o corpo físico. E aí o músculo, a parte do corpo sente a dor. E o cérebro acusa essa alteração e passa então a expelir a emoção, né, da dor. Então, a mecânica, o cérebro é a mecânica para mostrar ao corpo físico o que a alma está fazendo. E em termos de energia mental, somos poderosos. Deus nos fez assim. Agora é preciso a conscientização, porque acima de tudo é a energia consensual. Ou seja, você entender que tem essa energia, que tem esse poder. Olha bem, quando nós começamos uma relação amorosa, muita gente, evidentemente, apesar da idade, já passou por isso, você foca na pessoa, um olhar, naquele olhar, o primeiro olhar, né, de interesse em alguém, é um olhar cheio de energia. Você, naquele momento, você não está pensando em nada mais. Você está focado naquele alvo, naquela pessoa, no homem ou na mulher. Então você manda pelo seu olhar, e os nossos olhos são as janelas da alma, vai o fluxo de energia acompanhando que vai tocar o campo de energia de quem vai receber. E à medida que toca aquele campo de energia, essa mesma energia mistura com a energia da outra pessoa e faz um fluxo de retorno, de volta. E aí você tem a aceitação, você tem um sorriso, né? Você olhou para alguém, homem ou mulher, dependendo da sua situação, e você recebe de volta um sorriso, mais um olhar mais intenso e depois um sorriso. Ou seja, feita a sintonia vibratória, energética entre dois seres. Então, o nosso poder mental é fantástico, né? As pessoas dizem que quando viajam para a Alemanha e fazem aquela excursão horrorosa da época do Hitler, né, que matou 6 milhões de judeus aproximadamente, existe uma praça em Berlim que tem um púlpito ainda de pedra, onde ele fazia os seus mais eloquentes discursos. Então, as pessoas mais sensíveis dizem que quando chegam perto desse local ou tocam naquela pedra, sentem uma vibração, uma energia fortíssima e que causa um mal-estar no corpo físico. Muitas pessoas já prestaram essa declaração.
Eu nunca estive na Alemanha, mas muitas pessoas que estiveram, eu perguntei, você esteve em tal lugar? Não, nós fomos sim. Rapaz, é uma energia tão ruim, a gente se sente mal, porque ficou impregnado tal o magnetismo que ele tinha para sedar as pessoas, ficavam robotizadas através do magnetismo, através do olhar e da vibração das palavras carregadas, supercarregadas de energia mental. Então, usando a energia mental, a gente vence muitos obstáculos na nossa existência, porque você está colocando uma força que não entende muito bem como funciona, mas o instinto, o espírito, a memória do espírito faz com que você a utilize. Tanto no momento de amor, de luz equilibrado, como no momento também de energia negativa, de briga, de discussão. Muda a intensidade da energia, muda em questões de milionésima parte de um segundo, passa da energia positiva para negativa, mediante a nossa força mental. Então é bom entender como é que funciona a nossa mente. Se você tem um pensamento, muita gente fala, olha, pensamento positivo atrai positividade, é uma grande verdade. Agora, para você impulsionar esse pensamento, você vai usar a sua energia mental. E é essa energia que vai mandar para o cosmos um pedido para realizar alguma coisa que você está sonhando, que você deseja no campo material, seja lá o que for. Então, a concentração mental, esse domínio de energia mental, que é a energia consensual, faz com que a gente se fortaleça e que tenha completa independência para solucionar as questões. Não tem a menor dúvida. Olha que coisa interessante aconteceu com um jovem que descobriu, deram uma informação a ele, que numa determinada região no deserto, isso se passou lá no Oriente, havia um sábio que tinha excelentes soluções e ensinamentos quando era procurado. E ele então viajou para essa região, foi procurar o sábio, encontrou o sábio em uma madrugada. O sol estava começando a nascer quando ele chegou à choupana desse sábio. E disse: sábio, eu vim para que o senhor me ensine como não ter tentação. Como eu posso evitar de ter tentação? O sábio olhou para ele, pensou um pouquinho e disse: tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, você me ajuda hoje e amanhã eu lhe explico, eu lhe dou as informações. Pois não, o que é que eu preciso fazer? O sábio estava arando, mexendo numa área grande de terra para plantio e convidou ele a participar do trabalho. Quando o sol começou a aparecer os primeiros raios, eles foram para o campo e começaram a trabalhar na terra. O sábio, já muito idoso, trabalhava e cantava, alegre e tal, e o rapaz começou a acompanhar o ritmo do sábio. Trabalharam o dia todo. Quando chegou já no entardecer, encerraram a tarefa, foram para casa, para a choupana do sábio, fizeram uma refeição. O sábio, juntos, eles leram uma parte das escrituras, absorveram muito ensinamento, adormeceram, acordaram no dia seguinte, já pela manhã. O sábio disse a ele: pronto, agora chegou o meu momento, o que é que você precisa saber? O rapaz olhou para o sábio, pensativo, e disse: não preciso mais não, sábio. Estou muito feliz, o senhor já me ensinou, já me deu as respostas que eu vim buscar. Beijou respeitosamente a mão do sábio
e foi embora, seguiu o seu caminho. Essa parábola, ela tem um título muito sugestivo, que é Oração e Trabalho. Vocês já ouviram falar que quando a pessoa está triste, deprimida, muita gente diz, vamos trabalhar, é força física, esforço físico, cansa o corpo físico, que tudo passa, tudo melhora. Então, na realidade, a oração em consórcio com o trabalho resolve muitas questões existenciais, muitas. Você está muito triste, aborrecido, se for homem, vá lavar o carro, vá cuidar do jardim, vá limpar alguma coisa, vá trabalhar em algum assunto. Se você é uma mulher, vá cuidar da casa, mesmo que esteja limpa, vá varrer, vá fazer alguma atividade de higiene dentro, até lavar roupa, faça qualquer coisa que mexa com o seu corpo físico. Porque à medida que você mexe o corpo físico, a sua energia passa a se movimentar, a circular, e vai então lhe causando bem-estar. Isso em qualquer atividade, não necessariamente só doméstica, qualquer atividade que você utilizar o corpo físico, não a mente. Porque veja bem, a energia mental, a gente não usa o corpo físico. Nós usamos o nosso potencial de alma, de espírito imortal. O corpo físico é para realizar trabalhos no mundo físico. Levantar uma cadeira, lavar uma cozinha, lavar um carro, plantar, cuidar do jardim. Isso o corpo físico, você vai usar o corpo físico, a energia do corpo físico. Essa energia que é transmitida pelas células e que vai para a nossa camada muscular. Para vocês terem uma ideia, os cientistas dizem que só no cérebro nós temos 10 trilhões de células. Só no cérebro. Imagine no nosso corpo físico. Eu tive uma experiência interessante onde moro. Eu tenho uma piscina e tive algum problema de equipamento e passei, eu acho que quase uns 30 dias sem poder mexer com a água, purificar a água. Aí eu resolvi esgotar e lavar e trocar essa água, colocando a água nova. Eu mesmo fiz essa tarefa. Quando eu estava já com um palmo de água só no fundo da piscina, que eu estava tirando inclusive com um balde, eu até contei, foram 340 baldes de 15 litros que eu tirei de dentro da piscina. Eu vi alguma coisa correndo na água, juntando assim, falei, ué, o que é que pode ser? Aí eu peguei uma peneira e fui atrás aonde a água se movimentava. Quando eu tirei, peixe. Eu tirei 25 peixinhos, bem pequenos, mas peixes realmente. Aquilo eu fiquei completamente impressionado. Falei, como é que pode? Como é que nasceu peixe dentro da piscina? Eu não tinha peixe lá, ao contrário, uma água com cloro. Vocês sabem que a água de piscina passa por um processo de tratamento químico. Como é que poderia ter peixe? Me puxou a memória, eu me lembrei da origem da vida física, que foi aonde? Foi na água. Uma célula se dividiu em duas para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, e assim foi até atingir milhões para se compor o corpo físico, porque vibra na terceira dimensão. Então eu falei, meu Deus do céu, realmente a vida nasce na água. Porque passarinho não levaria um peixe de um outro local para jogar lá dentro da piscina. E eu contei, eu consegui tirar 25, como eu tenho um tanque de peixes próximo, eu peguei os 25 peixinhos e joguei no tanque de peixe e ainda não vi se o tamanho se desenvolveram. Mas eu fiquei impressionado com aquela história. E a água tinha inclusive um cheiro de peixe de rio, de água de açude que se cria peixe. Então eu achei muito interessante. Então acontecem coisas que nós precisamos ter essa consciência. Hoje eu conversava com um rapaz na rua, e nós estávamos aguardando
uma refeição, e aí nós começamos a conversar e ele me disse, eu não entendo por que, que a humanidade está tão doente, tão ruim. Não parece que a gente não encontra mais amor. O que é que o senhor acha que está acontecendo? Eu disse, olha, na minha modesta opinião, o que está acontecendo com os seres humanos, de uma maneira geral, é que esqueceram que são imortais. Vivem como pessoas finitas, ou pessoas que vão morrer. E acabou. Não é isso, nós somos eternos. Que quando a consciência da eternidade se fixa na nossa mente, na nossa alma, trazido pela nossa alma, nós mudamos o nosso comportamento. Eu vou tomar mais cuidado com o que eu falo, vou tomar mais cuidado com o que eu vou fazer, principalmente se envolve outras pessoas, não vou querer prejudicar ninguém, porque eu vou levar as consequências dessas atitudes, desses pensamentos. Eu vou levar com toda certeza. Então, a hora que a gente obter essa consciência, o problema de má educação de alguém passa a ser dele, não é meu o problema. Mas a gente inverte, uma pessoa mal educada nos trata mal, nós ficamos nervosos, irritados, queremos às vezes até devolver com palavras ríspidas. O problema é dele, não é nosso. Se me trataram mal, o problema é dele, não é meu. Eu tenho que me conscientizar do meu potencial e de gerar o campo de paz para onde eu vivo. E não deixar que os outros infernizem e joguem desequilíbrio, furacões, tempestades, todos no meu círculo de vida. Esse é o grande segredo de se viver em paz. É entender que o que é dos outros é dos outros. O que vem para nós, que vem e que nos incomoda, não é nosso. Pertence a eles. Eu sempre repito aqui uma passagem interessante no Japão, porque tem um ensinamento fantástico. Um monge, num mosteiro, de mais de 80 anos de idade, ele ensinava a uma turma de jovens defesa pessoal. Karatê, judô e tal. E dentro da turma tinha um extremamente revoltado, bruto, forte, era um dos melhores lutadores lá da turma. E um dia, estava toda a turma no pátio, reunida, o monge chegou para fazer uma explanação. Quando o monge foi começar a falar, ele gritou, o senhor é um covarde, o senhor não presta mais para nada. O senhor já passou dos 80 anos, o senhor tinha que estar morto, o senhor é até a 4ª geração da sua família. E pode vir, vem lutar comigo. E desafiando, todo mundo ficou em silêncio, vendo aquela confusão e o rapaz testando, xingando, ofendendo o diretor e instrutor da turma, até que ele cansou de falar e de bater, de querer brigar, tanto que bateu o pé e saiu, foi embora. Todo mundo correu para cima do orientador, do mestre. Disse, mas mestre, como é que o senhor não reagiu? Ele ofendeu até a 4ª geração da sua família, isso é gravíssimo. Ele pensou um pouquinho, olhou para a galera e disse, meus filhos, ele veio me dar um presente. Eu não aceitei, ele teve que levar de volta. Então, eu nunca esqueço essa historinha, porque muitas vezes vem para a gente, vem entregar um presente para nós que só vai nos aborrecer. Por que a gente recebe? Não receba. Não, isso não é meu. A pessoa xinga, brita, fala, sai batendo o pé e vai levar o que trouxe de volta. Vai para onde for, vai levar aquilo ali. Agora, se a gente aceitar, ela sai limpa, leve e tal, e o pepino todo fica conosco, os aborrecimentos todos ficam com a gente. Então tem que se ver, não, o que é meu, o que não é meu, deixa fluir, deixa seguir. E no momento, a nossa sociedade, a gente não está podendo fazer isso.
por uma série de razões, está todo mundo envolvido na luta contra uma energia negativa com positiva, e a gente tenta se conformar, não, o bem não vence o mal não vence o bem, realmente não vence. O mal nunca venceu o bem, porque senão o poder divino seria limitado. E não é, o poder divino é ilimitado. A grande pergunta não é o que é Deus, é que é Deus. Que é Deus? A resposta vem, a causa primária de todas as coisas. Não tem no mundo que não tenha sido causa criado por Deus. Não tem. Porque se tiver, então o Deus é um Deus de poder limitado. E a gente sabe que é ilimitado. Então, dentro da nossa concepção de energia, de ter uma energia fantástica, por exemplo, já se comprovou, os cientistas ingleses, que no ato sexual, no momento do orgasmo, a explosão de energia corresponderia a uma bomba atômica. Uma coisa incrível no mundo físico. Então, dura 7 segundos no masculino e 15 segundos no feminino. Mas é uma explosão terrível de energia. À medida em que a gente começa a entender que somos energia, que a nossa alimentação é 65% a 70% invisível, a nossa alimentação vem do impalpável, vem do oxigênio. A gente usa para respirar, mas na realidade é a nossa alimentação. A alimentação física, biológica, é 20% do que nós nos alimentamos normalmente. Porque a alma, o espírito, necessita da respiração, do ar, para a gente poder sobreviver essa mistura de combustível, né, do invisível com o visível, do impalpável com o palpável, que seria a nossa alimentação biológica. Então, esse é o momento de se pensar um pouco sobre o controle de energia. À medida que a gente ter a consciência da energia, nós vamos impulsionar os nossos pensamentos através da intenção, porque é tudo uma máquina, né? Você tem a energia, você gera um pensamento e enfia no pensamento o combustível, que é a intenção, que vem às vezes disfarçada pelo desejo, por uma série de coisas, mas vira a intenção. Então, à medida que você empurra com a energia mental aquele desejo através do pensamento, você com toda certeza tem grande chance de obter resultado, se você administrar dentro desses princípios, desses 3 estágios. Pense num foguete, numa nave espacial. Bota fogo num combustível imenso, explode, ele sobe, vai subindo, quando chega a uma certa altura, para ficar mais leve, ele se desloca, uma parte do que queimou volta para a Terra, e ele continua subindo. Quando ele sai fora da atmosfera, que é onde não há pressão, né? O som não caminha, não tem nada, ele fica leve, então aí ele tem como se impulsionar nesses princípios. Então é mais ou menos assim que funciona quando a gente impulsiona um pensamento. A gente põe energia forte, põe a intenção forte, ele vai queimando os obstáculos. Quando chegar na reta final para atingir o destino, ele já tem movimento próprio para chegar lá e chega com a maior tranquilidade. É assim que seria interessante sempre enquadrar o nosso potencial energético. Pode fazer um teste com isso. Olha, se você estiver andando na rua, pegue uma pessoa estranha, ou num corredor de shopping, qualquer pessoa, fixe o olhar na nuca dessa pessoa. Fique, mas olhe firme na nuca. Você vai ver que em alguns minutos, às vezes até segundos, a pessoa para e olha para trás.
ela sente a energia, para você ver o potencial que nós temos para impulsionar. É incrível, pode fazer o teste, depois numa ocasião vocês podem até me dizer que não aconteceu nada, mas acontece com certeza absoluta. É só fixar os olhos na nuca de quem está caminhando na sua frente, que essa pessoa vai olhar para trás, vai sentir que alguma coisa está entrando no seu campo energético, só que não sabe, né, dessa fusão energética, e vai ter esse tipo de comportamento. Então é importante demais dentro da gestão emocional saber de como manusear o nosso campo energético, porque o nosso campo energético, a nossa energia mental é que gera paz, é que gera atrito, que gera ódio, que gera amor. Tudo depende do nosso potencial de controle, evidentemente, das nossas emoções. Então, fica aqui um alerta, um aviso, para que se mergulhe mais na nossa imortalidade. Quando a gente nasce, já começa, na hora que nós abrimos os olhos e que alguém dá uma palmadinha, que a gente começa a chorar, já começa a morrer. Porque é o tempo, há uma limitação de tempo. Então, a cada dia, não é um dia a mais, é um dia a menos que a gente vai consumindo na nossa existência. Quando a gente chega, então, depois dos 70, que é o meu caso, cada dia a gente fica até, oh, que pena que o dia acabou, porque o destino, o final da estrada está chegando, né? E todas as caminhadas, todas as jornadas físicas terminam iguais. É onde nós somos iguais. Todos nós vamos deixar o planeta. Não sabemos quando, mas sabemos que vamos deixar o planeta. Assim que acionar nossa senha, a gente vai. Não tem o porquê. Volta para a imortalidade, da nossa vida real, que é a imortalidade. Isso aqui é meramente um sonho. Nada mais, é uma viagem de estudo para uma alma imortal. Então, a consciência de que não vamos morrer nunca, que somos eternos, melhora muito a nossa qualidade moral. Faz com que a gente pense bem direitinho quando vai tomar alguma decisão envolvendo outras pessoas. Porque quando envolve outras pessoas, nós estamos interferindo no destino dessas pessoas. Se é para interferir, tem que sempre ser para o bem, nunca para o mal. Porque nós vamos ser responsabilizados pelas nossas decisões. Tem que tomar muito cuidado quando se faz a escolha. Na realidade, nós somos e seremos sempre consequências das nossas atitudes. E para o que mais marca não são as palavras, são as nossas atitudes. Muitas vezes a gente pensa uma coisa, fala uma coisa e o corpo faz outra. E aí surge os grandes compromissos para a imortalidade. A gente tem que voltar e cumprir com esses compromissos. Então, o negócio não é viver para acertar, é viver para não errar. Porque viver para acertar exige um grau de perfeição, eu pelo menos não tenho. Então, o que eu faço? Eu optei, em vez de viver para perfeito, não, ser que é por aqui, não, eu procuro viver para não errar, porque para não errar é mais fácil para mim, ou errar menos, né? É bem mais fácil, e assim a gente vai levando e vai organizando o caminhar até que o nosso momento de retorno para a pátria espiritual chegue, e ele chegará sem dúvida alguma, e nós vamos levar aqui o carinho, o amor, as amizades que fizemos. Quanto mais a gente ama, mais amor levaremos, porque eu digo amor de alma, não é o amor físico, porque quem ama o físico não tem nada. Porque o físico, a cada dia morre um pouco. O tempo desgasta, a doença pode levar,
Quem tem um amor físico não tem nada. O verdadeiro amor, sentimento, é o da alma, porque esse é eterno, como a própria alma. E a gente, quando vai para o mundo espiritual, nós levamos então essa essência conosco e vamos nos encontrar. Se alguém que a gente amou partiu primeiro, independente do seja filho, pai, mãe, esposo, esposa, nós vamos ter a oportunidade de rever, de encontrar e, com isso, confirmar que o amor é a maior força do universo. Tanto é a maior força do universo porque a célula se dividiu, uma se dividiu em duas, duas se dividiu em quatro, ou seja, se dividindo, ela multiplicou. O caso do amor é a mesma coisa. O amor é uma coisa incrível, porque ele, à medida que você divide, ele multiplica. É como a essência da vida. Você dividiu o amor, ele vai multiplicando cada vez mais. Agora, o grande pulo aí do gato, como se fala, é amar. Porque se você não amar, não tem amor. Amor é produto. É consequência o amor. Não é a causa primária. A causa primária é amar. É conjugar o verbo amar. Aí você vai produzir o amor. Então a gente tem o amor que dá. Não pensa que tem o amor que recebe. Você não tem o amor do seu marido ou da sua esposa. A sua esposa ou o seu marido tem o amor que dá a você. E você vai ter o amor que vai dar ao esposo ou à esposa. Você não tem o amor dos seus filhos. Você tem o amor que dá aos seus filhos. E seus filhos têm o amor que dá a você. A coisa é invertida. A sociedade inverteu isso. Por isso que é tanta depressão, tanta briga, tanta confusão, tanta cobrança. Porque eu dou tanto, eu queria isso. As pessoas, cada pessoa tem a sua maneira de amar. E muitas vezes uma atitude tem muito mais amor do que as próprias palavras, os próprios gestos. Né? Essa modificação eu vejo aí um grande equívoco do ser humano, do comportamento humano. É essa maneira de dizer é meu filho, meu marido, minha esposa, minha namorada, meu amigo. Não é nada disso. A gente tem o que dá. Porque no mundo material tudo pertence a Deus. No mundo espiritual, a gente tem o que dá. É uma matemática incrível. Quanto mais você dá, mais você vai ter no mundo espiritual. E aqui é diferente. Aqui a gente contém, né? A gente prende, consiste em segurar numa vã ilusão de que é meu. Não é, não vai levar. Vai ficar tudo aqui, nem o corpo a gente leva, que é patrimônio pessoal do espírito, da alma. O nosso caminhar é muito fácil de melhorar as consequências das nossas atitudes. Fica o recadinho da noite, e antes eu queria lembrar uma técnica muito interessante, e é bem rápida, para aquelas pessoas que trabalham, que têm um dia difícil, problemático profissionalmente falando, aí volta para casa e leva essa carga que vem do trabalho estressado, né, para dentro de casa e vai complicar a sua relação familiar. Sabe como é mais fácil? Fazer como esse rapaz estabeleceu essa estratégia. Ele convidou um amigo numa sexta-feira à noite para ir na casa dele, tomar uma cervejinha, ver um futebol e tal. E o amigo aceitou. Eles foram para casa. Quando ele chegou na porta da casa dele, na calçada, tinha uma pequena árvore. E o rapaz ficou observando. Ele foi na ponta do galho da árvore, tocou com as mãos. Não falou nada, só segurou nas mãos, na parte da árvore e entrou com o rapaz. Entrou, tomaram a cervejinha, assistiram o jogo, foi tudo ótimo, tudo maravilhoso, tal. O rapaz, na hora de ir embora, lembrou daquela atitude dele, ficou curioso. Falou: vem cá, meu amigo, me explica aí, quando nós chegamos,
eu vi que você tocou aí na ponta do galho da árvore antes de entrar em casa. Por quê? Ele disse, sabe o que eu faço? É que quando eu venho com muito problema, como o meu dia foi muito complicado, para não levar essas coisas ruins para dentro da minha casa, eu faço o seguinte, eu seguro na ponta da árvore, do galho, e penduro um saquinho imaginário cheio de problemas na ponta da árvore. Eu deixo pendurado, eu não levo para dentro de casa. No dia seguinte de manhã, quando eu vou voltar para o trabalho, eu passo para pegar. Sabe o que é o mais incrível? Que às vezes a quantidade de problemas que eu deixei ali pendurados, o saquinho está tão leve. Parece que os problemas desaparecem e os que ficam, de repente, eu resolvo. Olha que estratégia interessante. Tudo isso é o quê? Gestão emocional. Cada um usa uma estratégia, né? Então, está na hora de a gente estabelecer uma estratégia para nós também. Não é isso mesmo? Deus ilumine a todos. Agradeço de coração a presença para esse nosso bate-papo. Vamos ter aí uma semana importantíssima para a nossa vida, para a sociedade, para o país, né? Domingo haverá eleição, está muito tumultuado, mas parece que vai ser mantida a eleição. Então é um momento de nós pensarmos bem o que a gente quer para nós, para os nossos filhos, netos, para a nossa família. É em cima disso que a gente tem que pensar para tomar uma decisão, cada um segundo a sua consciência, né? Que Deus nos ilumine e que Deus abençoe e ilumine a pátria do Evangelho, coração do mundo, que essa é a missão do nosso maravilhoso Brasil. Saúde, paz, prosperidade, até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e vocês puderem estar aqui no encontro, nesse bate-papo comigo. Namastê.